Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Setup IFR2. Então no vídeo anterior nós falamos sobre o indicador IFR, nesse a gente vai falar sobre o Setup. A diferença vocês já sabem, o indicador é o cálculo matemático que você faz com os preços. O Setup é o conjunto de regras que você usa para entrar e sair das operações, né? Então, um setup baseado no IFR ele pode ser de várias maneiras diferentes, porque você vai otimizar os parâmetros desse indicador e usar filtros, né? Então, cada operador vai encontrar o melhor parâmetro que ele se sente confortável. Eu vou falar nesse vídeo da maneira como eu opero o IFR, tá? Bom, então eu opero o IFR primeiro, no período 2. O período do IFR que eu uso é 2, por isso IFR 2. Tá? O nível de entrada que eu uso é o nível 10. Então o IFR, como eu falei para vocês, ele varia de 0 a 100. Quanto mais próximo do zero ele estiver, mais sobrevendido está o papel e prestes a subir. Quanto mais próximo de 100, mais sobrecomprado está o papel e mais prestes a cair. Então, na compra, eu uso o nível 10. O IFR vem caindo junto com o preço da ação. Quando ele chegar abaixo de 10, é aí que eu faço a minha entrada. Tá? E aí eu utilizo o filtro da média móvel aritmética de 200. Eu ploto nos preços uma média de 200 e eu só levo em consideração o sinal do IFR se os preços estiverem acima da média móvel aritmética de 200. Se não estiver acima da média móvel de 200, eu nem olho o que o IFR está falando. Tá? É uma forma que eu encontrei de otimizar o IFR para ele não dar tantos sinais falsos, né? Em compensação, eu tenho uma perda. Qual é a perda? Eu tenho menos sinais ao longo do tempo. Você tem menos entradas, né? Os ativos, geralmente, eles não caem o suficiente para levar o IFR abaixo de 10. Muitas vezes eles caem, o IFR vai até 30, 25, 20 e aí ele já sobe, né? Então, se você estiver operando com IFR abaixo de 30, você vai ter muito mais sinais. Só que você também vai pegar falhas nesse IFR. Então, é uma questão de você ver o que é melhor para você. Você quer muitos sinais e um nível de acerto não tão grande, ou seja, você vai entrar em operações que vão dar errado, mas você vai ter bastante sinais, você vai entrar o tempo todo, ou você prefere menos sinais, mas um nível de acerto maior. Quando você coloca o IFR, quando você estipula o nível 10 e os preços acima da média móvel de 200, você filtra uma série de ações que não vão mais te dar entrada, né? Então você tem muito menos sinais por dia ou por mês aí, né? Eu diria que eu tenho... E aí vem uma outra coisa que é o seguinte. Uma vez que deu a entrada, tá, o IFR está abaixo de 10 e o preço está acima da média móvel aritmética de 200. Então, esse ativo, ele tá bom para eu comprar. Ele tá ideal para mim. Só que, junto com ele, vai vir outros ativos para eu comprar. E aí eu vou ter que escolher. E para escolher, eu tenho um monte de critérios, tá? E a gente vai fazer um vídeo sobre a escolha dos ativos, tá? Mas o Setup IFR2, ele é muito simples, ele é isso. É IFR 2 abaixo de 10 e preços acima da média móvel de aritmética de 200. Como é que eu faço a entrada, então? A entrada eu faço quando acontece o fechamento eu compro próximo do fechamento do pregão daquele dia, né? Então, por exemplo, o mercado abriu, o IFR está alto, o IFR começa a cair durante o dia, tá? Por volta das 4h30 da tarde, meia hora antes de fechar a bolsa, é que eu vou olhar o IFR para ver se ele está abaixo de 10 ou não. Na verdade, na minha plataforma eu tenho uma série de alarmes. Então ele me diz, olha, esses ativos aqui estão com IFR abaixo de 10. Se ele estiver com IFR abaixo de 10, um pouco antes do pregão fechar, em torno de 4h30, eu compro.
É nesse momento que eu entro. Antes eu entrava no aftermarket. Tá? O pregão ele fecha e depois de meia hora ele abre novamente, funciona meia hora e aí fecha de novo. Uma lambuja para quem perdeu as oportunidades. Né? Então eu costumava entrar só no aftermarket. Acontece, por quê? Porque eu queria garantir que o IFR está abaixo de 10. Porque às vezes ele bate abaixo de 10 e logo sobe. Então aquilo não tem consistência. Ele tem que realmente estar fechando o pregão daquele dia com o valor abaixo de 10. Então eu esperava o mercado fechar. Fechou abaixo de 10? Fechou. Então legal. Aí eu esperava ele reabrir no aftermarket e aí eu comprava. Porém, eu percebi o seguinte, no aftermarket você acaba tendo uma liquidez menor. Você tem menos negócios sendo feitos. Então às vezes eu queria entrar numa operação e não conseguia, porque não tinha ninguém para me vender aquela ação. Né? Então eu achei melhor entrar um pouquinho antes do mercado fechar. Na verdade eu espero até uns 10 minutos antes do mercado fechar, e é aí que eu compro se ele estiver abaixo de 10 e o preço estiver acima da média móvel de 200. Né? Aí eu faço a compra. Quando é que eu vou sair dessa compra? Eu vou esperar no dia seguinte, ou 2, 3 dias, o preço superar a máxima dos 2 últimos períodos. Então eu comprei hoje, ontem e anteontem. Qual foi a máxima de ontem e anteontem? A máxima foi essa. Então eu saio quando o preço ultrapassar essa máxima. Tá? Na verdade eu deixo alguns centavinhos abaixo dessa máxima, porque essa máxima ela é uma resistência. Então muitas vezes o preço bate ali e logo cai. Né? Então eu uso uns centavinhos abaixo para poder pegar para não tomar uma violinada ao contrário, né? Do preço quase chegar e não chegar e cair. Né? Saída, o alvo, né? Quando o preço supera ou chega bem próximo da máxima dos 2 últimos períodos. Stop, 130% da amplitude do candle que deu a entrada. Né? Vamos traduzir isso. Eu vou entrar hoje, entrei hoje na operação. Então, hoje teve um candle, tá? Esse candle tem uma amplitude. Eu pego essa amplitude, eu multiplico por 130%, tá? Eu multiplico por 1,3, 130%, e projeto para baixo desse candle. E aqui embaixo vai ser o meu stop. Né? Então, esse stop ele é muito melhor do que você usar um stop fixo, por exemplo, de 5%, 10%. Por quê? Porque se você tem um candle muito grande, um stop de 5% é muito curto. Se você tem um candle muito pequeno, um stop de 5% acaba sendo muito grande para aquele candle. Né? Então, o stop ele tem que ser proporcional àquele candle. Portanto, 130% é uma maneira de usar essa volatilidade naquele dia a teu favor. Né? Então esse é o stop e o alvo é a máxima dos 2 últimos períodos. Né? E aí, de novo, tem uma série de maneiras de você sair da operação. Você pode pôr não a máxima dos 2 últimos períodos, mas quando o preço ultrapassa a média móvel de 7, por exemplo, ou você pode esperar o IFR chegar acima de 70. Tem um monte de maneiras e o interessante não é você tentar saber qual é a melhor, porque não existe a melhor. Cada uma tem as suas características e você tem que ver qual que se adequa melhor a você. É claro que tem algumas que são podres, tá? Tem algumas que são terríveis, que não funcionam. Eu vou mostrar para vocês também as que não funcionam, quando a gente falar de nível de entrada e nível de saída. Outra coisa que eu queria falar para vocês no finalzinho é o seguinte, mandem perguntas que eu responderei nos vídeos, tá? Se você tiver alguma dúvida específica de FR2, de entrada, de saída, ou mesmo uma dúvida mais teórica referente ao mercado, posta essa dúvida aqui nos comentários do vídeo que eu vou selecionar algumas e vou responder nos próximos vídeos, tá? Então vai ser uma forma interessante até da gente interagir. Basicamente é isso, um abraço e até a próxima.